O padre achava que o peso maior da sua vida era o silêncio. Ele estava errado. O verdadeiro peso veio no dia em que ouviu algo que não confessava um pecado, mas transferia um. Naquele instante, ele ainda não sabia, mas ao ouvir aquelas palavras do outro lado da grade, o pecado já não pertencia mais a quem falava. Ele havia mudado de dono. O confessionário sempre foi um lugar seguro para o padre Miguel. Um espaço pequeno, escuro, simples, onde as pessoas chegavam quebradas e saíam, ao menos, aliviadas. Ali, ele havia ouvido de tudo: traições, mentiras, culpas que duravam décadas, arrependimentos tardios. Nada mais o surpreendia. Ou assim ele acreditava. Naquela noite, a igreja estava quase vazia. O som distante da cidade mal atravessava as paredes grossas. Apenas algumas velas iluminavam o altar, criando sombras longas que pareciam se mover sozinhas. Miguel entrou no confessionário como fazia há mais de 30 anos. Sentou-se, respirou fundo e aguardou. Os passos vieram lentos, sem pressa, sem hesitação. Alguém se ajoelhou do outro lado. Em nome do Pai, começou o homem, mas parou no meio da frase. Miguel esperou. O silêncio ali era comum, mas aquele silêncio era diferente. Não tremia, não pedia permissão. Pode falar, disse o padre com a voz calma. Padre, o senhor acredita que uma pessoa pode carregar um pecado que não cometeu? A pergunta não era comum. Miguel franziu levemente a testa. Todos carregamos consequências dos atos dos outros, respondeu, cauteloso. Não, disse o homem. Eu não falo de consequências, falo de culpa. O ar pareceu mais pesado. Miguel apoiou as mãos nos joelhos. Algo naquela voz não soava como dúvida, soava como certeza. Continue, pediu. O homem respirou fundo como quem se prepara para atravessar um limite. Há coisas que eu fiz, disse ele, que nunca confessei. Não porque tivesse medo, mas porque nunca precisei. Elas não me impedem de dormir. Miguel sentiu um leve desconforto, mas manteve o tom sereno. E por que está aqui agora? Porque alguém precisa carregar isso, respondeu o homem, e não pode ser eu. O coração do padre acelerou. O confessionário não funciona assim, disse Miguel. O peso do pecado é pessoal. O homem soltou uma leve risada, quase imperceptível. Nem sempre, padre. Então ele começou a falar. Não em detalhes gráficos, não com exageros. Falava de decisões, de escolhas frias, de momentos em que poderia ter parado e não parou. Cada frase vinha limpa, direta, sem emoção. Não havia arrependimento, não havia pedido de perdão. Eu não me arrependo, disse em certo momento, mas sei que o Senhor vai se lembrar disso. Miguel tentou interromper, puxar a conversa para o caminho da fé, da responsabilidade pessoal, do arrependimento necessário, mas o homem continuava, como se não estivesse ali para dialogar, mas para depositar algo. O Senhor sabe por que o sigilo do confessionário é absoluto? Para proteger a alma de quem confessa. Não, corrigiu o homem, é para garantir que alguém escute até o fim. O padre sentiu um arrepio. Quando o homem terminou, houve um silêncio pesado. Miguel abriu a boca para falar, para rezar, para orientar, mas nada saiu. O homem se levantou. Agora não é mais só meu, disse ele. Boa noite, padre. A porta se fechou. Miguel ficou ali, imóvel. O confessionário, que sempre fora um abrigo, agora parecia uma cela. Ele tentou rezar. As palavras se embaralhavam. Tentou convencer a si mesmo de que aquilo era apenas mais uma confissão difícil. Mas não era. Naquela noite, Miguel não dormiu, nem na seguinte, nem na outra. As palavras do homem voltavam como ecos, não como lembrança, mas como presença. Ele começou a sentir algo que nunca havia sentido antes: culpa sem ação, peso sem escolha. Dias se passaram. A rotina da paróquia continuou.
Missas, casamentos, batismos, Miguel sorria, cumprimentava, aconselhava, mas por dentro algo estava fora do lugar. Então a notícia veio. Algo aconteceu na cidade, algo grave, algo que ninguém ligava diretamente àquela confissão. Mas Miguel ligou, não pelos fatos, pelo tom, pela frase, pela frieza. O padre sentiu o chão desaparecer, porque agora havia um antes e um depois, e ele estava no meio. Miguel começou a questionar tudo, o sigilo, o silêncio, o papel que desempenhava. Nunca havia quebrado um juramento, nunca sequer cogitara isso, mas agora o pecado não era dele e mesmo assim o esmagava. Ele se perguntava se aquilo ainda era fé ou apenas medo disfarçado de devoção. O homem voltou semanas depois. Sentou-se do outro lado como se nada tivesse acontecido. Eu disse que o senhor lembraria, falou. Miguel sentiu as mãos suarem. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz baixa, quase implorando. Porque agora não estou mais sozinho, respondeu o homem. O peso é dividido. Isso não é confissão, disse Miguel. Isso é crueldade. Não, corrigiu o homem. Isso é partilha. O padre percebeu naquele instante que o homem não queria absolvição, queria testemunha. Depois disso, ele passou a aparecer de tempos em tempos, nunca para confessar algo novo, apenas para lembrar, para reforçar, para manter vivo. Miguel definhava, envelheceu rápido, tornou-se mais silencioso. O confessionário passou a ser o lugar que ele mais temia. Cada pessoa que se ajoelhava ali fazia seu coração acelerar. Ele carregava um pecado que não era dele, mas que agora morava nele. Se você está sentindo o peso dessa história agora, inscreva-se no canal Segredos do Confessionário. Aqui, nem todo pecado pertence a quem o comete. Alguns são entregues e nunca mais devolvidos. Com o tempo, os acontecimentos cessaram. O homem parou de aparecer. Nunca foi identificado, nunca foi acusado, nunca foi descoberto. Mas o pecado ficou. Miguel viveu o resto da vida como alguém que guarda um segredo vivo. Nunca contou a ninguém, nunca escreveu, nunca quebrou o sigilo. Mas se perguntava todos os dias: quando o silêncio protege o mal, quem realmente está pecando? No dia de sua morte, Miguel pediu para ser enterrado sem discursos longos, apenas uma oração simples. Ninguém nunca soube o motivo de seu olhar cansado nos últimos anos, mas o confessionário sabe. Algumas confissões libertam, outras aprisionam, e algumas não são feitas para pedir perdão, mas para transferir culpa. Aqui, nos segredos do confessionário, o silêncio também conta histórias, e nem todas terminam em paz.